E aí, povo bonito, vamos a mais uma aula de física. Agora vamos corrigir os exercícios propostos sobre vetores que foi executado, feito, proposto na última aula. Vamos lá, vamos começar então pela primeira. Vamos lá. Sobre o conhecimento básico, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer que a gente assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. A medida de inclinação entre dois corpos é denominada de ângulo. Tá certo, né, galera? Passei isso para vocês. Geometria básica, né? Só para a gente ficar ligado. Alternativa B. Os postes de uma avenida horizontal estão paralelos entre si. Também está correto, né, galera? Sim, estão paralelos entre si. Então, essa está certa. O item A também está certo, tá? Então, A e B estão corretas. Não é essa que nós queremos. Alternativa C. A superfície de uma parede é perpendicular em relação à superfície do teto. Tá certo, né, galera? Por que que tá certo? Vamos ver aqui, ó. É o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, a parede, que ela fica na horizontal. Tudo bem? E o teto que fica na vertical. Não é isso? Então, tem uma parede e tem um teto. Então, olha só. Eles estão com um ângulo de 90 graus entre si, e se eles estão com um ângulo de 90 graus entre si, então eles estão perpendiculares entre si. Beleza? Então, essa também está correta. Essa também está correta. Beleza, galera? Agora, D. Seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus. Também está correto. Se vocês forem lá naquela tabela do seno e cosseno, vocês vão ver que para todos esses dois valores, o valor é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Agora, a alternativa E, que provavelmente é essa aqui, que é a alternativa incorreta. O ângulo entre o poste e a calçada de uma rua horizontal é de 30 graus. Bom, nós temos aqui, né? Por exemplo, a calçada numa rua horizontal. A calçada numa rua horizontal é uma calçada horizontal, claro, né? E o poste? O poste sempre fica na vertical, sempre na vertical. Então, olha só, o ângulo entre o poste e a calçada, este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. E não um ângulo de 30 graus. Então, essa está correta, tá? Incorreta, beleza? Alternativa E, a incorreta, é aquela que era para ser assinalada. Vamos lá. Agora, vamos para o exercício 2. Sobre os vetores e suas características, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Então, temos aqui. Os vetores são representados graficamente através de uma reta. Não, gente. São representados através de uma seta, né? Através de uma seta. Não é isso? Vamos ver a alternativa B. Os vetores possuem apenas módulo e direção. Está errado. Por quê? Porque os vetores possuem módulo, direção e sentido. Beleza, galera? Alternativa C. A característica direção é aquela que denuncia para onde o vetor está apontando. Não. A característica direção é aquela que denuncia se o vetor é vertical, se o vetor é horizontal, se o vetor é oblíquo, tá? Essa é a característica direção. Seguindo. O módulo de um vetor é caracterizado pelo seu tamanho. Correto, exatamente isso. O módulo de vetor se caracteriza pelo seu tamanho. Quanto maior o vetor, maior o seu módulo. Vamos ver por que a E está incorreta. O vetor é simbolizado apenas pela letra F, enfatizada por uma pequena seta superior. Não, não é apenas pela letra F, é por qualquer letra. O negócio é que em todos os exemplos que eu passei para vocês na aula era com a letra F. Mas lá no resumo, na aula também eu falei, pode ser simbolizado por qualquer letra. Então essa também está errada. Beleza? Então, alternativa D, alternativa certa. Vamos para a próxima. Exercício 3 agora. Sobre a soma de vetores pela regra da poligonal, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Somar graficamente vetores pela regra da poligonal, basta conectar a origem com a extremidade de todos os vetores envolvidos da soma. Correto, tá certo? É isso mesmo, é isso que diz a regra da poligonal. Alternativa B.
O vetor resultante é o vetor construído desde a origem até a extremidade da soma. Correto também. Foi isso que eu mostrei para vocês na aula e também isso está escrito na apostila, beleza? Alternativa D. Caso os vetores sejam perpendiculares entre si, basta aplicar o teorema de Pitágoras para somá-lo. Correto. Esse aqui, ó, é o segundo caso da soma da regra da poligonal, tá? Alternativa E, a gente já sabe que essa aqui é a incorreta, né? Vamos ver por que ela é incorreta. Em casos de vetores oblíquos, não tem como somá-los pela regra da poligonal. Tem sim, galera. Pela lei dos cossenos. É o terceiro caso da regra da poligonal. Terceiro caso de soma da regra da poligonal. Tá lá na aula, também tá na apostila, beleza? Então tá, foi o exercício 3. Vamos agora resolver o exercício 4. Então tá, aqui tá 3, né, galera? Mas é 4. Bom? Os lados de cada quadrado da figura equivalem a 2 unidades. 2 unidades. Os módulos resultantes da soma dos vetores F1, F2 e F3 e da soma dos vetores F1 e F4 são, respectivamente... Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Somar esses 3 vetores, aqui F1, F2 e F3, ver quanto é que vai dar, depois somar F1, F4 e ver quanto vai dar. Cada ladinho aqui, ó, vale 2, ó. Aqui vale 2 e aqui vale 2. Isso quer dizer que o vetor F1 tem 8 unidades, F2 tem 6 unidades, F3 tem 4 unidades, F4 tem 6 unidades. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a soma aqui dos vetores F1, F2 e F3. Então, tá. A força resultante, tá aqui, ó, a força resultante é igual F1, que é positivo, pois aponta para a direita, tá vendo ali? Mais menos F2, porque o F2 aponta para a esquerda, menos F3, porque o F3 também aponta para a esquerda. Então, substituindo os valores, né? No lugar de F1 a gente coloca F8, no lugar de F2 a gente coloca 6, né? E no lugar de F3 a gente coloca 4. Fazendo essa soma aqui, né? Fazendo essa operação matemática, nós encontramos o valor de menos 2. Como ele pede apenas o módulo, o que a gente faz? Coloca aqui, ó, essa letrinha entre 2 tracinhos, quer dizendo que é um módulo, e responde apenas o que? O número, não se importando com o sinal. Então, a gente já tem aqui, ó, 2 possibilidades, A e B, ou 3 possibilidades, quer dizer, A, B e C. Uma dessas 3. Agora, vamos ver a soma dos vetores F1 com F4. Neste caso, nós temos o quê? O vetor F1 na horizontal e o vetor F4 na vertical. Lembram que o que acontece aqui? Para somar esses dois aqui, o que a gente faz? Ó, pega a extremidade do vetor F1, que eu coloquei aqui, colocamos na origem do vetor F1. Né? Não foi isso que a gente estudou? Então, vou botar bem na origem aqui. Ó. Tá? Quem é o vetor resultante? É o vetor construído desde a extremidade até a origem. Esse é o vetor resultante. Então, o que acontece aqui? Um triângulo retângulo, a gente cai aonde? Teorema de Pitágoras, que está aqui, nosso teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, aqui o FR, né? Seria esse aqui seria o FR, né, galera? Esse aqui seria o F4. E esse aqui seria o F1. Certo? Então, FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F4 ao quadrado. Bom, F1 é igual a 8, fica 8 ao quadrado. F4 é igual a 6, fica 6 ao quadrado. 8 vezes 6, 64, mais 6 vezes 6, 36. 64 mais 36 dá 100. Esse ao quadrado aqui passa para o outro lado em forma de raiz, envolvendo todo o número do outro lado. Então, vai ficar raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Né? E como ele pede em módulo, a gente coloca 2 tracinhos aqui dizendo que é o módulo. E a gente está se importando apenas com o sinal, não. Só apenas com o valor. E não se importando com o sinal. Então, a resposta é 2 e 10. 2 e 10 nós encontramos aqui, ó, na alternativa B, 2 e 10, então a alternativa certa nesse caso é a alternativa B. Encontramos a alternativa certa, beleza, galera? Vamos para a próxima. Agora, exercício 5, né? Aqui está 4, mas exercício 5. Então, vamos lá.
Em um plano qualquer, dois vetores f1 e f2 foram somados graficamente pela regra da poligonal. Sabendo que f12, ou melhor, sabendo que f1 é igual a 12 unidades e f2 igual a 9 unidades, e o ângulo θ entre f1 e f2 é igual a 30 graus, considere cosseno de 30 graus igual a 0,8. O módulo do vetor resultante é aproximadamente. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Tem um vetor, tem uma soma de vetor. Aqui está um vetor, né? E aqui está o outro vetor. Vou botar outro vetor aqui. Ó, outro vetor. Tá? Eles têm um ângulo de 30 graus entre eles. Tem um ângulo aqui, ó, de 30 graus, é o que ele falou. E o vetor resultante é um vetor construído desde a origem da soma até a extremidade da soma. Nesse caso aqui, a gente tem um triângulo que não é um triângulo retângulo. Então, a gente usa o quê? A lei dos cossenos para esse caso. Então, como é que a gente faz? Ó, primeiro, pega tudo que o exemplo deu. Ó. A gente sabe que f1 é igual a 12 unidades, f2 é igual a 9 unidades, θ é igual a 30 graus, e sabemos também que cosseno de 30 graus é igual a 0,8. Então, essa aqui é a lei dos cossenos. É a equação da lei dos cossenos. Aplicamos ela. Então, FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de θ. Substituindo, F1 é igual a 12, vai ficar 12 ao quadrado, F2 é igual a 9, vai ficar 9 ao quadrado, menos 2 vezes F1, que é igual a 12, vezes F2, que é igual a 9, vezes cosseno de θ, que é igual a 30 graus. F12, 12 ao quadrado é igual a 144, 9 ao quadrado é igual a 81, beleza? Menos 2 vezes 12 vezes 9 é igual a 216 e cosseno de 30 é igual a 0,8. Daqui, ó. Cosseno de 30 é igual a 0,8. Bom, essa soma aqui, ó, 144 mais 81 vai dar 225 e essa multiplicação aqui vai dar igual a 172,8. 225 menos 172,8 vai dar igual a 52,2. Aí esse expoente aqui passa para o outro lado em forma de raiz, vai ficar raiz de 52,2. E essa raiz aqui é aproximadamente, ó, vê que aqui é um sinal de aproximadamente, a 7,2 unidades. Então, terminamos a nossa conta. Quem é o número mais aproximado a isso? Está aqui, letra A, 7,2 unidades. Tá? Vamos agora para o item 6, né? Para o exercício 6. Então, sobre a decomposição de vetores, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, vamos ver qual que é a incorreta. Decompor um vetor é basicamente dividir um vetor f em dois outros vetores que geralmente formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá certo? Foi isso que eu expliquei para vocês e é isso que está na apostila. Tá? B. A componente vetorial oposta é aquela que não forma um ângulo medido com o... Aqui devia ser separado, tá? Com o vetor decomposto. Sim, exatamente essa. É aquela que não forma um ângulo medido com o vetor decomposto. Como assim? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui uma parte aqui para fazer aqui. Até aqui o vetor. Esse vetor aqui é o vetor que a gente vai decompor. Deixa eu ver se eu consigo mudar ele de cor aqui. Eu acho que eu consigo, né? Mudei. Esse é o que vai ser decomposto, né? Para decompor ele, a gente coloca ele em um eixo, né? Em dois eixos, só para a gente lembrar disso, né? Então, vai ficar aqui um eixo e outro eixo. Os dois eixos, tá? Aí eu quero decompor esse vetor, né? Para decompor esse vetor, o que eu faço? Tracejo, ó, uma linha aqui, lembram disso? E tracejo uma linha aqui, ó. Tá? Vamos supor que aqui é o ângulo que nós temos, o ângulo de 90 graus. Logo, o vetor decomposto vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor vai ser o vetor decomposto oposto. Por quê? Porque ele não encosta nesse ângulo aqui, ó. Já o vetor adjacente vai ser o vetor que encosta no ângulo, vai ser esse vetor aqui, ó. Então, esses dois vetores que eu criei aqui, ó, na adjacente, são os vetores que foi decomposto a partir desse vetor aqui que começou tudo, tá? Então, veja só, a componente vetorial oposta é aquela que não forma ângulo
medido com o vetor decomposto. Realmente, ó, aqui ó, é a componente oposta, ela não tem um ângulo aqui, ó, não foi dado o ângulo medido com o vetor decomposto. Tá? Então está correto. Vamos ver agora. A componente vetorial adjacente é aquela que forma o ângulo medido com o vetor decomposto. Também está certo. Olha só, aqui está a componente adjacente, essa aqui na horizontal, e tem um ângulo medido aqui com o vetor decomposto. Então essa também está correta. O ângulo θ é atribuído entre o vetor a ser decomposto e um eixo referencial adotado. Sim, olha só, aqui está o ângulo. Ó. Esse ângulo é o ângulo entre o vetor a ser decomposto, que é esse vetor aqui, e esse eixo aqui, esse eixo que eu desenhei no começo, de vermelho. Também está correto. Tá? Para calcular, aqui era para ter um R, tá, galera? Para calcular a componente vetorial oposta, basta aplicar essa equação aqui. Força oposta é igual vetor oposto é igual ao vetor a ser decomposto vezes cosseno de θ. Não. Nesse caso aqui, ó, o vetor oposto tem que ser seno de θ, não cosseno de θ, tá? Por isso que essa está incorreta. Então, como ele que pede para a gente achar a incorreta é a letra E. Beleza? Seguindo. Exercício 7, né, galera? Exercício 7. Considere um vetor f oblíquo que faz um ângulo com a horizontal de 60 graus. O módulo vetor f é igual a 60 unidades. Considere cosseno de 60 igual a 0,5 e seno de 60 igual a 0,8. Os módulos das componentes vetoriais e verticais são, respectivamente, então aqui ele quer que a gente decomponha um vetor. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó, que a gente desenhou aqui, ó, tá? Foi basicamente isso, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Por exemplo, né? A gente pode entender o seguinte, ó. Temos esse vetor f aqui, ó, aqui, esse aqui, com 60 unidades. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que foi feito aqui, é um ângulo de 60 graus. E a gente vai descobrir qual é o módulo do vetor oposto e do vetor adjacente. É isso que a gente vai fazer. Então, como é que a gente vai fazer isso? Com duas equações. Primeiro que a gente faz, pega tudo que o problema deu. Deu o módulo do vetor f, o ângulo que ele faz com a horizontal, né? E vamos descobrir o vetor adjacente e o vetor oposto. Aqui era para ser f, tá, galera? Eu botei p porque nem sei porquê, mas era para ser f. Então, olha só. Então, vamos saber o vetor adjacente. Aplicamos essa equação aqui. O vetor adjacente é igual o vetor vezes cosseno de θ. Então, o vetor adjacente é igual a 60, que é o valor do vetor, né? Vezes cosseno de 60 graus, que é o ângulo do vetor entre a horizontal. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente faz o seguinte, substitui cosseno de 60 por 0,5, que é o que foi dado aqui, ó. Cosseno de 60 por 0,5, né? 60 vezes 0,5 igual a 30 newtons, né? Na verdade, aqui, como ele deu unidades, não era para estar newton, era para ser unidades, tá? Unidades. Mesma coisa aqui, unidades. Beleza? Só arrumando a unidade, tá bom? Bom, então, esse vetor adjacente é de 30 unidades. Então, ó, se esse aqui valia 60, ó, esse aqui, ó, vale 30, tá bom? É isso que está dizendo. Outra coisa, vamos lá, na parte agora o vetor oposto. Aqui, ó, era para estar um ozinho, tá, gente? Um ozinho aqui, um ozinho aqui, um ozinho aqui, tudo O. Aqui é o vetor oposto, tá bom? Tá. Então, olha só. Vetor oposto, o que que é? O vetor multiplicado pelo seno de θ. Então, o vetor a gente sabe que é 60, o ângulo do θ, né, do θ é igual a 60 graus. Então, seno de 60 graus é igual a 0,8, foi dado aqui, né? 60 vezes 0,8 igual a 40 unidades. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se isso aqui tem 60 unidades, então isso aqui vai ser igual a 48 unidades, tá bom? É isso que quer dizer. Beleza, galera? Então, nós temos dois valores aqui, 30 unidades e 48 unidades. Então, a alternativa A, né? Fechou todas. Vamos para agora para o exercício 8. Tá? Corrigindo aqui algumas digitações. Então, vamos lá. Exercício 8. Sobre grandezas vetoriais e escalares, assinale a alternativa incorreta.
tá? Então, as grandezas escalares são aquelas que sua informação se completa com o valor do módulo e sua unidade, está correto. As escalares não precisa ter direção, não tem como expressar direção e sentido. Apenas o seu módulo já dá toda a informação, como eu falei para vocês, tipo temperatura, energia, tempo, isso são grandezas escalares, tá? As grandezas escalares não têm como característica direção e sentido. Eu acabei de falar sobre isso, tá correto. As grandezas vetoriais só está completamente expressa quando é informado seu módulo, sua direção e sentido. Também está correto. Porque se eu informar apenas o módulo e a direção, fica faltando o sentido. Para estar completa a informação de uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, direção e sentido. Tá? D. A força e a velocidade são alguns exemplos de grandezas vetoriais. Também está correto, claro. A força, para te expressar ela completamente, tem que dizer a sua intensidade, a sua direção e seu sentido. Assim também é para a velocidade. Beleza? Aqui, aí, a massa, a temperatura e o deslocamento são alguns exemplos de grandezas escalares. Errado, por quê? Porque deslocamento não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Então, a alternativa incorreta nesse caso é a alternativa E. 9 para 9. Isso, agora está certo. A figura a seguir... na figura a seguir, considere que os vetores A, B e C possuem o mesmo módulo igual a 5 unidades. Os módulos dos vetores resultantes R da soma A mais B e B mais C são aproximadamente, respectivamente, o que ele quer saber? O vetor resultante da soma A mais B e o vetor resultante da soma B mais C. É isso que ele quer saber. Precisamos fazer duas contas aqui. O que ele deu para nós aqui? Deu esses três vetores. Um na horizontal, outro na vertical, outro oblíquo, com um ângulo de 30 graus, o outro com um ângulo de 90 graus. Vamos somar aqui a primeira que ele pediu, que é A mais B. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui ele tem que ser ligado aqui, tá? Por quê? A mais B. Então, esse aqui é o vetor A. Tá? Vou botar o vetor A como preto. Agora, esse aqui é o vetor B. E aí eu vou mudar a cor do vetor B, tá bom? Para ficar bem claro o que a gente está fazendo, verde, tá? Verde, esse é o vetor B, tá? Então, olha só, a gente sabe o seguinte, que o ângulo, a gente sabe que o ângulo do vetor B com a horizontal aqui, com a horizontal, foi dado aqui pelo problema, esse ângulo aqui, é de 30 graus. É de 30 graus. E a gente tem que saber qual é o valor desse ângulo aqui, para poder aplicar a lei dos cossenos. Qual é o valor desse ângulo, tá? Bom, esse ângulo aqui completo, eu vou fazer e vou apagar. Esse ângulo completo aqui, é meia volta, é 180 graus. Bom, se isso aqui é 180 graus, para eu saber o valor desse θ aqui, desse ângulo aqui, o que eu tenho que fazer? É só a gente fazer assim, 180 menos 180, menos 30. Bom, 180 menos 30 vai ser igual a 150. 150. Não é isso, galera? 150. Então, esse ângulo aqui, é de 150 graus. 150 graus. Como é que estou fazendo isso? Olha, só vocês pensar. Esse ângulo aqui, essa meia volta aqui, é 180 graus. 180 graus menos 30 sobra quem? 150, só isso, tá bom? Então, descobrimos esse ângulo, beleza. Então, o ângulo AB, reta AB, é de 150 graus. Agora, antes de nós começarmos a fazer a outra, vamos ver qual é o ângulo BC, tá? Então, a soma BC, como é que fica a soma BC? A soma BC fica assim, Vou colocar aqui uma reta B, que eu já disse que a reta B é a reta verde, né? E vou botar outra reta, uma reta A de 90 graus, e eu vou botar essa reta como vermelha, tá? Vermelha, tá aqui. Deixa eu trocar aqui a cor dela, vermelha. Tá, beleza? Então tá.
Essa é o ângulo, esse é a soma dos dois, né? Botei a extremidade de um na origem do outro. Beleza. Então percebam o seguinte, quero que vocês percebam aqui uma coisa. Para a gente poder fazer esse cálculo aqui, ó, a gente tem que fazer algumas definições aqui. Primeiro, a gente sabe que isso aqui, ó, tem um ângulo com a horizontal de 90 graus. Esse aqui, ó, tem um ângulo de 30 graus, tá? Então, a gente tem que pensar como descobrir quanto que vai ser esse ângulo aqui, ó. Quanto que vai ser esse ângulo aqui. Bom, o que a gente pode saber aqui? Que a gente tem certeza? A gente tem certeza que o ângulo, esse ângulo aqui, ó, a gente tem certeza que é um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Tá? A gente tem certeza também que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Tá? Deixa eu apagar uma coisa aqui, ó. Apagar aqui, ó. Tá bom? Apaguei. Bom, se esse ângulo é de 30 graus, consequentemente, ó, esse ângulo aqui também, ó, esse ângulo aqui também é de 30 graus. Tem que fazer essa leitura. Esse ângulo de 30 graus. E vejam só, aqui, ó, a gente já sabe que o ângulo entre essa linha tracejada é de 90. Não é isso? O que a gente pode tirar disso? Pode tirar o seguinte, ó, que o ângulo entre a seta verde e a vermelha, ou seja, a seta B e a seta C, é 30 mais 90, ó. É esse 30 aqui, ó, mais 90, que vai dar um ângulo de 120. Beleza? Um ângulo de 120. Por isso que já está aqui, ó, ângulo de 120. Tá? Tem que ter toda uma leitura para saber qual é o ângulo entre os dois vetores. Então vamos lá, agora vamos ver quanto que é a resultante. Como assim a resultante? A resultante é um vetor construído desde a origem, ó, desde aqui, ó, desde a origem até a extremidade, que eu vou colocar essa cor aqui, ó, esse vetor resultante com uma cor diferente, uma cor roxa, tá? A mesma coisa aqui, ó, desde a extremidade, desde a origem até a extremidade, esse é o vetor resultante. É isso que nós queremos saber, quanto que é o módulo desse vetor, qual o tamanho desse vetor, qual o módulo desse vetor, beleza? Aí a gente aplica aqui, ó, a regra da poligonal, aplica aqui a regra da poligonal, que está aqui já. R ao quadrado é igual a A mais B quadrado, menos 2 vezes o A vezes o B vezes o θ. Então, tanto A quanto B estão ao quadrado e são somados aqui. Beleza? A gente só substitui os valores. A gente sabe que tanto A quanto B quanto C valem 5. Então, A a gente coloca 5 no lugar, B também coloca 5, e assim a gente faz em todos os lugares. Em A e B coloca 5. No lugar de θ, como a gente está somando A mais B, ó, A mais B é 150 graus. Então, a gente coloca no lugar de θ 150 graus. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Beleza? Aí, menos 2 vezes 5 vezes 5 dá igual a 50. Cosseno de 150, se vocês forem lá na tabela trigonométrica, vocês vão ver que cosseno de 150 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Tá? 25 mais 25. 25 mais 25 é igual a 50. Tá? Menos com menos vai dar mais. 50 vezes raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a 43,3. Tá? 50 mais 43,3 dá igual a 93,3. Esse expoente aqui ao quadrado, 2, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, é claro, né? Então vai ficar raiz quadrada de 93. Raiz quadrada de 93 é aproximadamente 9,7. Aqui nós acabamos de ver quanto vai ser o módulo aqui desse vetor aqui. A gente já tem um valor aqui, ó, de 9,7. Já poderíamos dizer que esse seria o nosso valor. A gente já poderia eliminar aqui, não é verdade? Porque a gente não tem outro 9,7, né, na alternativa, na primeira resposta, né? Então, mas vamos fazer outra parte. Então, a outra parte é o seguinte, ó, B e C. B e C são 5, substituímos B por 5 e C por 5. De novo, substituímos B e C por 5 e θ por 120, porque nesse caso aqui, o ângulo entre o vetor B, que está em verde, com o vetor C, que está em vermelho, é de 120 graus.
Tá? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5 vezes 5, 50. Cosseno de 120 é igual a menos 0,5. De novo, se vocês forem lá naquela tabela, vocês vão ver que cosseno de 120 é igual a menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Tá? 25 mais 25 é igual a 50. Menos com menos dá mais. 50 vezes 0,5 igual a 25. 50 mais 25 igual a 75. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Vai ficar raiz quadrada de 75. Raiz quadrada de 75 é aproximadamente 7,8. Então, corrobora que nós já sabemos. A alternativa certa é a alternativa A. Beleza, galera? E, finalizando a nossa lista de exercícios, a gente vai agora resolver o exercício 10. Olha só. A figura a seguir representa um bloco que desliza sobre um plano inclinado, uma rampa. Está aqui. Essa é a rampa e esse é o bloco. Tá? Sobre esse bloco, age a força peso P. Tá? Força peso simbolizada pela letra P maiúscula. A força peso é responsável por atrair todos os corpos para o centro da Terra, ou seja, verticalmente para baixo. A força peso sobre esse bloco é de 70 newtons. Newtons é a unidade de força, tá, galera? Considere cosseno de 30 igual a 0,8, seno de 30 igual a 0,5. O módulo da componente vetorial responsável pelo deslizamento do bloco e o módulo da componente vetorial responsável pelo contato entre o bloco e a superfície são, respectivamente, tá, o que acontece? Acontece que esse bloco está aqui em cima e essa rampa é uma rampa perfeitamente lisa, o bloco está deslizando, tá? Então, na hora que ele desliza, tem uma parte da força-peso que faz esse bloco se movimentar nessa direção aqui, ó, nessa direção, ó. Se movimentar nessa direção, certo? Nessa direção, beleza? E é para baixo, é claro, né? Para baixo, tanto que o vetorzinho está ali acusando isso, né? Então aqui, ó, tem um vetor aqui, ó, que justamente diz isso, ó, tá? Deixa eu ajeitar isso aqui, tá bom? Esse vetor. Então, a parte da força-peso faz esse bloco deslizar rampa abaixo, tá? Outra parte da força-peso, o que faz? Faz o bloco entrar em contato com a rampa, nessa direção aqui, ó. Nessa direção. Nessa direção aqui, deixa eu fazer bem certinho para depois arrumar aqui, nessa direção. Estão entendendo? Tá, deixa eu diminuir aqui o tamanho do fiozinho aqui, da reta, para ficar mais claro, tá bom? Então, naquela direção ali, né? Deixa eu tirar aqui esse aqui, não precisa mais, então, estão vendo? Então, olha só, a gente vê o seguinte, que esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui que foi decomposto, é o vetor responsável pelo deslizamento. E esse vetor aqui é o vetor responsável pelo contato do bloco com a rampa. Tudo isso foi feito por quem? Pela força-peso, que puxa todos os objetos para a Terra. Então, parte dessa força aqui, que puxa tudo para o centro da Terra, fez o quê? Fez o bloco deslizar, aqui descendo a rampa, e fez o bloco entrar em contato com a rampa. O que a gente quer saber? Quanto que é o módulo desse vetor aqui, do deslizamento, e quanto que é o módulo desse vetor aqui, do contato com a rampa. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente tem aqui um vetor oposto, por quê? Porque ele não está encostando no ângulo, e tem um vetor aqui, ó, adjacente. E a gente vai aplicar a decomposição de vetores. A gente sabe que os vetores, ou melhor, que o vetor P tem 70 N, a força-peso, que o ângulo aqui é de 30 graus, a gente quer saber a força-peso adjacente, que é essa força aqui, essa é a força-peso adjacente, tá? Essa é a força-peso adjacente, e a força-peso oposta, que é essa força-peso aqui, força-peso oposta. Beleza? O que a gente faz? Aplica as duas equações. Força-peso adjacente é igual a força-peso vezes cosseno de θ. A força-peso é igual a 70, cosseno de θ, o ângulo é 30. O ângulo de 30 é igual a 0,8, 70 vezes 0,8 é igual a 56. Já encontramos um valor aqui de 56, então a gente já podia aqui, ó, assinalar esse valor, porque tem apenas uma vez o 56 ali, não é verdade? Mas vamos conferir se é essa mesmo que está certa. Vamos ver agora a força-peso oposta, essa aqui, ó, a oposta, tá? Aqui, ó, ao invés de A, era para estar um O, tá, galera? Para estar um O, não A, tudo O aqui, tá bom?
A força-peso oposta é o que? É a força-peso vezes o seno de θ. Força-peso é igual a 70, seno o θ é igual a 30 graus, seno de 30 graus é igual a 0,5, 70 vezes 0,5 é igual a 35. Então, vai ser 35 newtons aqui para a força-peso oposta. Então, aqui, ó, a componente vetorial da força-peso que é responsável pelo contato é de 56 newtons. E a componente vetorial aqui, ó, que é responsável pelo deslizamento, é de 30 newtons, tá? Então, 35 newtons, perdão. Então, ó, como eu já tinha falado, a alternativa certa é a alternativa B. Galera, é isso aí. Valeu e até mais uma.